Capítulo 5 O caminho do imperador. No momento em que Wang Wei nasceu e a visão parou, seu pai, chamado Wang Tian, correu para dentro para ver seu filho. Lá, ele viu sua esposa segurando um bebê fofo com olhos claros, puros e inteligentes. Ele se aproximou e segurou sua esposa com seu filho recém-nascido. Embora sua esposa tivesse acabado de dar à luz, não havia fraqueza. Afinal, ela era uma cultivadora tão forte quanto seu marido. Ela abraçou alegremente seu bebê com o marido enquanto brincava com ele. Marido, que tal dar um nome ao nosso filho? Wang Tian hesitou um pouco, depois disse: Eu não acho que seja uma boa ideia. Talvez devêssemos chamar meu pai para ele nomear nosso filho. Mas o sogro tem cultivado no Supremo Ancião por muitos anos e não saiu. É necessário perturbá-lo agora. Wang Tian ponderou as palavras de sua esposa e percebeu que ela estava certa. Seu pai vinha cultivando em retiro por centenas de anos, e apenas em algumas ocasiões ele se comunicava com seu filho. Assim como Wang Tian decidiu dar a seu filho um nome próprio, uma risada poderosa e dominadora ecoou por toda a seita de abertura do Dao. Logo, um homem idoso entrou na sala de parto. O homem parecia um pouco com Wang Tian, exceto muito mais velho e mais arrogante. Enquanto o mestre da seita dava a sensação de uma espada afiada, seu pai dava a sensação de um tirano dominador. A primeira sensação ao conhecê-lo foi como se me cumprimentasse: você prosperará, me impedirá, você perecerá. O mestre da seita Wang ficou surpreso ao ver seu pai saindo de sua reclusão. Você sabe, seu pai era um ancião supremo, e eles raramente lidam com coisas relacionadas à seita, a menos que seja de grande importância. Ele correu para cumprimentá-lo com sua esposa e seu novo filho. O pai do mestre da seita Wang Tian cumprimentou alegremente seu filho e sua família, então segurou seu neto em seus braços e começou a brincar com ele. Apesar de toda a interação familiar feliz da sala, nenhuma dessas pessoas notou a sombra que ainda estava de pé na sala. A sombra olhou para a família e para o bebê recém-nascido. Ele sorriu, depois desapareceu como se nunca tivesse existido. Quando ele veio, ninguém sabia de sua existência, como tal, ele saiu do mesmo jeito. Nem mesmo o vento que soprava ou a poeira no chão podiam deixar vestígios de sua presença ou existência. O ancião supremo que estava brincando com seu neto recém-nascido de repente proclamou em voz alta: A partir de agora, você será conhecido como Wang Wei, que significa grande rei. Na verdade, esse nome era mediano, mas também contém a grande expectativa que não apenas a família Wang, mas toda a seita de abertura do Dao tinha por esse bebê. Pai, o que o tira da reclusão? Bem, eu e os velhos na parte de trás da montanha fomos acordados pelas visões criadas por meu adorável neto. Wang Tian imediatamente pensou em algum momento e perguntou apressadamente: Existe alguma decisão? Sim, nós votamos para fazer do pequeno Wang Wei o filho sagrado da seita, e usamos todos os nossos recursos para cultivá-lo para que ele pudesse lutar pela vontade do céu nesta geração. Tanto Wang Wei quanto sua esposa ficaram imediatamente empolgados ao ouvir essa notícia. Eles sabiam exatamente o que aquelas palavras significavam: seus filhos terão acesso a todos os recursos e apoio da seita. Você sabe, uma grande seita como a seita de abertura do Dao tem inúmeros recursos, como tal,
existem muitos grupos de interesse que controlam esses recursos. Embora sua família Wang seja a mais forte entre eles, eles não podiam controlar toda a seita sozinhos e decidir para quem todos os recursos foram. Na verdade, se você pensar sobre isso com clareza, essa decisão realmente faz muito sentido. A seita de abertura do Daewoo não cultiva um novo imperador há milhões de anos. Além disso, há rumores no mundo de que o número máximo de grandes imperadores que uma única força ou grupo poderia ter era 9. Depois, o Daewoo Celestial colocaria uma maldição no referido grupo para impedir o nascimento de um 10º imperador. Como se vê, a seita de abertura do Daewoo atingiu esse número máximo. Depois, não importa o que a seita faça, não importa o preço que paguem, ela não poderia cultivar outro imperador. Milhões de anos se passaram desde então. A seita de abertura do Daewoo ajudou muitos outros imperadores em sua ascensão e acumulou inúmeros recursos e antecedentes, mas eles nunca tiveram um deles. O pai de Wang Wei foi a pessoa que mais se aproximou para quebrar essa maldição. Infelizmente, ele não teve sorte, para ser preciso, toda a sua geração teve azar. Em um breve momento, esses incontáveis pensamentos passaram pela cabeça de Wang Tian. Então, ele pensou em outra coisa e perguntou preocupado ao pai. Mas, pai, Wang Wei não tem um físico especial, embora sua alma seja especial, ele enfrentaria muitos contratempos. Tanto Wang Tian quanto sua esposa já haviam verificado o corpo do filho no momento em que ele nasceu. Então eles sabiam que ele tinha uma alma muito poderosa e misteriosa, mas não um físico especial. O avô de Wang Wei respondeu com indiferença. Não se preocupe com isso. Eu já discuti com esses caras velhos. Eles concordam que o pequeno Wei cultive a escritura de refinamento do corpo desolado antigo para compensar a lacuna com outros escolhidos do céu nascidos com físico especial. Ao ouvir isso, Wang Tian e sua esposa ficaram chocados. Sua esposa disse apressadamente. Mas sogro, a escritura antiga de refinamento do corpo desolado é uma técnica muito difícil de cultivar. Poucas pessoas podem começar, muito menos cultivadas até a grande realização. De repente, uma pressão suprema saiu do avô de Wang Wei e ele disse em um tom frio e implacável. E daí? A trilha do imperador é implacável, dura e cheia de desespero. Se o pequeno Wei não conseguiu passar por essa pequena dificuldade, então é uma piada falar sobre ter a vontade celestial. Ambos os pais suspiraram imputuntes. Eles sabiam que o Supremo Ancião estava certo. Eles calaram a boca e nunca mais falaram desse assunto. Eles começaram a desfrutar de sua vida familiar e ansiosos para o futuro. De repente, 8 anos se passaram. Em um caminho de montanha, havia uma criança subindo com algumas pessoas andando atrás dele. Pelo comportamento deles, você facilmente distingue o fato de que eles eram servos. A criança era muito fofa e adorável. A única coisa estranha nele eram seus olhos. Seus olhos estavam cheios de vicissitude, sabedoria e maturidade que estavam além de sua idade. Esta criança era Wang Wei. Tudo o que Wang Wei se lembrava depois de ser engolido por aquela luz branca era que ele estava constantemente girando, então ele era um bebê com 3 gigantes olhando para ele. Enquanto caminhava pela montanha, Wang Wei começou a relembrar os últimos 8 anos. Depois de nascer,
ele levou apenas alguns dias para aprender o idioma. Então, da conversa que ouviu de seu pai, mãe e empregada, ele aprendeu sobre este mundo. Então, depois de alguns meses, ele começou a andar e falar corretamente. Ele pensou que fazendo isso, ele seria um gênio e seria elogiado, mas ele pensou demais. Embora ele estivesse muito à frente de seus pares na seita, tudo o que ele conseguiu foram alguns comentários inúteis, e foi isso. Mais tarde, ele soube que havia pequenos sábios nascidos neste mundo. No momento em que nasceram, eles podiam andar e falar. Eles conheciam muitas verdades neste mundo e podiam iluminar outros. Sua pequena conquista não era tão rara. Mais tarde, Wang Wei mergulhou na biblioteca da seita e aprendeu sobre o mundo. Embora Wang Wei já soubesse que este era um mundo de cultivo, mas ele ainda estava chocado e animado quando realmente entrou em contato com ele. O cultivo neste mundo é dividido em 10 reinos. Refinamento do corpo, mar divino, altar divino, sobrenatural, corpo divino, espírito primordial, estilhaço do vazio, santo e supremo. Depois de chegar ao reino supremo, todos os escolhidos do céu qualificados iriam lutar. O vencedor levará a vontade do céu, provará seu Deio e se tornará um grande imperador. Como tal, em cada geração, só poderia haver um grande imperador. O vencedor torna-se supremo, enquanto o perdedor não recebe nada. E o que é um grande imperador? Grande imperador significa que você está acima de todos os seres inumeráveis. Isso significa que você escapa dos grilhões da vida e da morte e, portanto, é imortal. Os grandes imperadores têm vida útil infinita, enquanto os saprimos podem viver no máximo 1 milhão de anos. Isso significa que qualquer força, seita, religião, império que cultivasse um grande imperador, eles estariam no comando de todo o mundo por um período de tempo. Claro que as coisas não são tão simples como se diz. Todo imperador desapareceria depois de um tempo e daria lugar à próxima geração. Mesmo que alguns deles tivessem a ambição de governar o mundo para sempre, eles nunca conseguiram. Quem sabe o que aconteceu com eles e para onde foram? A água neste mundo é bastante profunda.